Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre cálculos envolvendo potências, tá? Então, aqui, que número real representa a expressão 1/10 elevado a menos 1, menos 8/10 elevado a zero, dividido por 2 inteiros e 2/3, que multiplica 2/3 elevado a menos 3, que multiplica menos 1/3 elevado a menos 1, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, para facilitar o seu entendimento, eu transformei o 1/10, eu transformei em fração. Porque aqui ele está escrito na forma decimal, e aqui, então, eu escrevi na forma de fração, para facilitar o entendimento da transformação que esses números vão sofrer. Então, 1/10 é a mesma coisa que 1/10. 1/10 elevado a menos 1. Olha, o expoente continuou o mesmo por enquanto. Menos 1. Por que menos 1? Porque esse 8/10 aqui está elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a quanto? 1, como nós vimos nos vídeos anteriores, tá? Então, qualquer número elevado a zero, a resposta é sempre 1, tá? Bom, aí, aqui, eu peguei 2 inteiros e 2/3 e transformei numa fração imprópria. Como acontece isso? A gente pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e soma com o numerador. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu transformei o número misto numa fração imprópria. O que é uma fração imprópria? É quando o numerador é maior que o denominador, tá? Agora, aqui, eu tenho uma fração elevada a um número negativo. Então, o que nós temos que fazer, como nós vimos nas aulas anteriores? Nós temos que inverter a fração para que o expoente fique positivo. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, eu tenho 3 meios ao invés de 2/3. Olha, eu inverti a fração para que o expoente ficasse positivo. A mesma coisa vai acontecer com esse menos 1/3. Aqui ficaria menos 3 sobre 1, então ficou, na verdade, menos 3. Como o expoente é 1, então eu não preciso representar aqui. E já ficou positivo, então desapareceu, tá? Bom, agora eu vou resolver esta fração, então, que eu havia invertido, né? Que eu escrevi na forma de fração, estava na forma decimal, escrevi na forma de fração. Agora eu vou inverter essa fração porque o expoente é negativo. Então, aqui, invertendo, ficaria 10 sobre 1. Ficaria 10 sobre 1 elevado a 1, que aí o menos 1 ficaria positivo. Então, vai ficar apenas o quê? O número 10, tá? Então, ficaria assim, né? Então, eu teria que escrever aqui assim. 10 sobre 1 elevado a 1, certo? 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. Elevado a 1 é 10. Então, aqui vai ficar 10 menos 1, tá? E aqui eu tenho o 8/3, eu tenho que copiar por enquanto. O 3 meios elevado ao cubo vai ficar 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8, vezes menos 3. Agora, nós vamos fazer o restante da operação. 10 menos 1, 9. 8 vezes 7 vezes menos 3, menos 648. 3 vezes 8, 24. Quando a gente tem uma fração desse jeito, que eu tenho um número inteiro sendo dividido por uma fração, você multiplica os extremos. Então, aqui eu tenho 9 vezes 24, ó, por isso que eu coloquei essa setinha, indicando que aqui a gente faz uma multiplicação. Então, 9 vezes 24 vai dar menos 216. Por que menos? Porque aqui estava negativo, nessa fração era negativa. Então, eu vou obter uma fração negativa aqui. Então, 9 vezes 24 vai dar 216. Negativo porque estava negativo aqui. Sobre 648. Aí, o 648, ele é múltiplo do 216. Então, a gente vai simplificar os dois por 216, tá? Se você não souber por quanto você simplifica, pode simplificar por números menores, até você chegar na fração irredutível. No caso aqui, vai dar menos 1/3, porque 216 dividido por 216 vai dar 1. 648 dividido por 216 vai dar 3,
tá bom? Então, essa é a resposta deste exercício, tá bom? Vamos ver mais um. Aqui. Aqui, ele quer que a gente resolva esta expressão. Então, eu tenho 9 elevado a 5x menos 1 sobre 81 elevado a 2x menos 3, que é igual a 27 elevado a 5 menos 3x sobre 3 elevado a 2x menos 5. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer aqui é transformar todos estes números numa potência de base igual, de mesma base, tá? Tudo que eu puder transformar em potência, eu vou transformar. Então, 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, né? O 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. O 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, veja bem, aqui era 9, então eu escrevi na forma de potência, tá? De base 3. Por quê? Porque o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Só que, como o 9 estava elevado a este expoente, então eu tenho que pegar essa potência e elevar esse expoente. A mesma coisa vai acontecer com 27 e com 81, tá? Aí, aqui a gente vai ter que aplicar aquela propriedade das potências da potência de potência, ou seja, é quando tem uma potência que está elevada a outra potência. Então, aqui eu coloquei essas setinhas para mostrar para você que a gente vai ter que multiplicar os expoentes, porque quando eu tenho uma potência elevada a outra, eu preciso multiplicar os expoentes, para que fique uma única potência. Então, aqui eu vou ter 3 elevado ao quadrado elevado a 5x menos 1. Então, eu vou ter que multiplicar o 2 por 5x e por menos 1. Aqui eu vou ter que multiplicar o 3 por 5 por menos 3x. Aqui eu vou ter que multiplicar esse 4 por 2x por menos 3. Aqui não tem nada para multiplicar. Então, vamos multiplicar. Então, 2 vezes 5x, 10x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora aqui, 3 elevado a 5, 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos 3, menos 9x. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 3, menos 12. E aqui não tem nada para multiplicar, então fica desse jeito mesmo. Então, eu vou ficar com uma potência que é assim, 3 elevado a 10x menos 2, dividido por 3 elevado a 8x menos 12. Igual a 3 elevado a 15 menos 9x, sobre 3 elevado a 2x menos 5, tá? Então, agora, a gente vai para uma outra propriedade das potências, que diz o seguinte: quando eu tiver divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar o expoente de cima e subtrair o expoente de baixo. Então, tá aqui, ó, 3, que é a base, ó, conservei a base, elevada a o expoente de cima menos o expoente de baixo. A mesma coisa aqui desse lado. Tá, ó, conservei a base, e aí eu pego um expoente e subtraio o outro. Como são expressões, então a gente tem que pôr entre parênteses, tá? Por isso que eu coloquei essas setinhas aqui, para indicar que você vai ter que fazer regrinha de sinais, porque são 2 termos aqui, né? É uma expressão com 2 termos. Então, eu tenho que colocar entre parênteses, por quê? Porque eu vou ter que fazer regrinha de sinais. Então, aqui vai ficar assim, menos com mais, que vai dar menos, e menos com menos, que vai dar mais. Então, vai ficar assim, ó. Por enquanto, aqui, eu tô só mostrando que vai distribuir o sinal. E aí, agora, a gente vai ver como é que fica. Então, vai ficar assim. Vai ficar 10x menos 2 menos 8x, porque menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar 10x menos 2 menos 8x mais 12, igual a 15 menos 9x menos 2x, porque menos com mais, menos, e menos com menos, mais. Então, vai ficar 15x menos 9x menos 2x mais 5, tá? Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, vamos lá. Então, eu tenho 10x menos 8x, vai ficar o quê? 2x. Menos 2 com mais 12, vai ficar 10. 15 com 5, vai dar 20. E menos 9x com menos 2x vai dar quanto? Menos 11x, tá? Agora, o que tem x eu vou passar para um lado, o que não tem eu vou passar para o outro. Então, como já tem
1x aqui, o 2x aqui, eu vou pegar esse 11x e vou passar para cá, tá? Vou deixar tudo no primeiro membro, tudo que tiver x no primeiro membro da equação. Então, esse 11x que estava subtraindo, ele vem somando. Então, vai ficar 2x mais 11x, que vai ser igual a 20, que já estava aqui, menos esse 10. Ele estava somando, ele veio subtraindo. Então, aqui 2x mais 11x vai dar 13x. 20 menos 10 vai dar 10. Então, eu vou ficar com 13x igual a 10. Mas como eu quero só 1x, vou pegar esse 13 que está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, x vai ser igual a 10 sobre 13, ou 10 13avos, ok? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Vamos para um outro. Agora, o próximo é esse aqui. Esse aqui, ele fala assim, qual é a solução real de 4 elevado a x menos 4 menos 3 elevado a x sobre 81 igual a zero. Então, ele está dizendo aqui para nós, em outras palavras, traduzindo para a linguagem matemática, ele está dizendo que o resultado dessa equação é o zero. Por isso que ele está perguntando qual é a real solução. Qual é a real solução desta expressão? Então, vamos resolver passo a passo. Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar esse 3 elevado a x sobre 81 e passar para o outro lado da igualdade. Por quê? Se ele está aqui negativo e eu quero descobrir a real solução, então eu preciso passar alguma coisa para o outro lado, porque você está dizendo que é igual a alguma coisa, e ele não quer esse zero, tá duvidando dessa resposta. Então, primeiro de tudo, eu vou tirar esse zero daqui e vou passar esse 3 elevado a x sobre 81 para o outro lado da igualdade, para o segundo membro da igualdade, da equação. Então, vai ficar 4 elevado a x menos 4, que é igual a 3 elevado a x sobre 81. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, nós vamos ter que decompor o 81. Então, esse 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência, tá? Então, vai ficar 4 elevado a x menos 4, que é igual a 3 elevado a x, dividido por 3 elevado à quarta potência. Aí, o que a gente faz? Divisão de potências de mesma base. Tem uma propriedade que diz, quando eu tiver divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, é isso? Mas aqui, eu preciso do seguinte, eu preciso transformar isso aqui numa única potência, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esta divisão, este quociente, eu vou escrever desta forma aqui. Vou escrever na forma de multiplicação, na forma de produto. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, na verdade, uma multiplicação de potências de mesma base, tá? Isso aqui saiu de uma multiplicação de potências de mesma base, que diz o seguinte, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, para que eu possa ter termos dos dois lados, termos iguais, para que eu possa eliminar e chegar na solução real, eu preciso escrever essa divisão desta forma aqui, tá bom? Só que veja bem, este 3 elevado à quarta, o expoente dele, olha, ficou negativo. Por quê? Porque eu passei ele para cima. Então, eu escrevi o quê? O inverso dele, tá? Ele era era uma potência que era um denominador, então ela virou o quê? Uma potência real, né? Uma potência que está sendo multiplicada por uma outra potência de mesma base. Só que como ela estava embaixo, ela foi para cima, ficou negativo o expoente dela, tá bom? Vamos lá, agora eu vou desmembrar esta potência aqui, porque se ela saiu de uma multiplicação de potências de mesma base, então eu vou escrever como ela saiu, de onde ela saiu. Era 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 4, tá? Igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta potência. Então, você percebeu agora o que está acontecendo aqui? Olha, né? Olha que interessante, eu tenho expoentes iguais dos dois lados, só a base que é diferente, aqui é 4 e aqui é 3. Então, será que não tem um jeito de eu agrupar essas bases para que eu fique só com os expoentes? Que de repente me ajudaria, né? Então, vamos lá. Olha só o que a gente pode fazer. Como eu tenho aqui o expoente x e aqui também, eu pego este 3 elevado a x que está multiplicando e passo ele para cá dividindo.
Porque aí, olha, eu vou ter uma potência que vai ter o mesmo expoente. Eu vou ter uma base, eu posso transformar isso aqui numa base que tem o mesmo expoente. Aí eu pego esse 4 elevado a menos 4 e passo para cá. Olha só. Aí eu vou ficar com quase a mesma base. Ainda não é a mesma base, por quê? Porque eu preciso fazer uma transformação aqui. Então, eu vou escrever aqui na forma de uma única potência com o mesmo expoente. Então, vai ficar 4 terços elevado a x, que é igual a 3 quartos elevado a menos 4. Olha, é o expoente comum, então eu posso escrever assim. Aí, como o expoente ficou negativo, o que eu posso fazer? Posso inverter aqui, olha. A gente inverte essa fração, porque o expoente é negativo. E olha que interessante, tornou-se a mesma base dos dois lados. Ah, então ficou a mesma base, então quer dizer que eu posso eliminar as bases ou esquecer as bases e ficar apenas com os expoentes. Que os expoentes vão ser o quê? Só o x e o 4, então x é igual a 4. Então, a real solução desta equação, desta expressão, é o quê? É x igual a 4, ok? Então, esta é a resposta desse exercício. Então, nós começamos assim e terminamos assim, tá? Então, até a próxima.